E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer ter vocês aqui de novo. Acho que nos últimos vídeos a gente viu bastante sobre o que que é um banco de dados, o que que é um modelo relacional, por que que as constraints são importantes, mas até então a gente nunca tinha colocado a mão na massa mesmo para implementar o banco de dados. E a ideia do vídeo de hoje é justamente isso, né? Então, como que a gente parte daquele exemplo da biblioteca que a gente criou e consegue criar alguma coisa onde a gente possa inserir os dados e consumir isso, né? Então, estou bem animado por chegar até aqui e acho que nos próximos vídeos a gente vai estar ficando cada vez mais perto de começar a mexer com os modelos na prática mesmo. E avisos, né? Eu vou usar aqui o banco de dados da Oracle, que é o que eu tenho a contato mais fácil, né, por conta da faculdade. Mas se vocês acharem legal, eu posso dar uma pesquisada também para implementar em algum outro banco de dados que fique mais fácil para vocês, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá. Um tempinho atrás, a gente tinha feito a nossa modelagem de dados no Data Modeler, né, que é a nossa ferramenta da Oracle, para fazer justamente a modelagem aqui do nosso banco, né? Então eu vou abrir o arquivinho que a gente tinha feito da última vez. Então é este aqui. E a gente tinha definido basicamente cinco entidades. Então a gente tinha os autores dos livros, os livros, uma entidade associativa aqui para fazer justamente a conexão entre os livros e os autores. Aí aqui a gente tem as pessoas que pegam os livros emprestados e aqui a última entidade que seria a que faz ali a junção entre as pessoas que alugaram o livro e o livro de fato, certo? Então, o primeiro ponto aqui é para a gente partir da nossa modelagem relacional para fazer a nossa implementação. Aí um primeiro ponto legal, né? Como a gente já tem aqui a modelagem relacional, todos os tipos dos dados eles já foram especificados. Então a gente já tem as chaves primárias, quais são todos os tipos de dados. Então aqui já vai facilitar muito para a gente implementar. Então, uma vez que a gente está aqui nessa parte, a gente pode ir aqui nesse iconezinho de um tamborzinho aqui com dados. Eu vou clicar aqui, eu venho em gerar. Aqui em eliminar, a gente pode eliminar esses aqui, tá bom? E aí eu clico em OK. E aqui ele já vai dar prontinho para a gente o nosso script para criar o banco de dados. Então é muito mais simples do que acho que a maioria de vocês imaginaram, né? Eu vou salvar esse script aqui na pastinha que eu tenho para o canal. Então eu venho aqui, exercício biblioteca, e eu vou salvar ele como create.sql. Vou salvar, ok. E agora, se a gente vier aqui no na pastinha, eu vou ter o create SQL, que é exatamente aquele arquivinho, né, aquele script que ele gerou. E se a gente olhar um pouquinho mais em detalhe, a gente já consegue ver que ele gerou todo o nosso SQL para criar o banco de dados. Então, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe mais para frente, mas basicamente ele está criando o drop table de todas as tabelas para garantir que quando for rodar esse script, eu drop todas as tabelas para depois criar elas certinho. Então, aqui é a nossa tabela de autor. Então, primeiro eu vou criar a tabela e depois eu vou fazer um alter table adicionando a nossa constraint, certo? E assim por diante. Então, eu vou ter a nossa tabela de book author. Aqui eu já defino o nosso book author como sendo a chave primária dele como sendo book ID e o author ID, né? Então a gente tem uma chave primária composta. O legal aqui, né, pensando no book borrowings, a gente já consegue ver que a check constraint que a gente definiu lá no data model, ela já está aqui também, o que é bem legal. Inclusive também a gente tem as constraints not null, então elas já estão preenchidas aqui também. Então é bem interessante, né? E no caso aqui, né, a nossa data de retorno, como é um dado que eu não vou ter, quando a pessoa fazer ali o aluguel do livro, ela não pode ser not null, então já fica certinho aqui também.
Seguindo aqui, só para a gente dar uma olhadinha no nosso script. Então ele vai criando todas as tabelas, já coloca as constraints quando for necessário. Então a gente tem um exemplo aqui, né, de uma constraint unique, quando a pessoa, né, tipo, for fazer o cadastro na nossa biblioteca, ela não pode ter o mesmo nome que já tiver no sistema, né? Então ele já vai fazer essa verificação que o nome deve ser único. Muito legal. Aqui a gente tem colocando as nossas foreign key, né? Então eu vou estar alterando aqui a nossa book author e eu vou dizer que o nosso author ID, ela vai se referenciar à nossa tabela de author com o author ID também. Então é esse relacionamento que a gente criou, né? Então, é basicamente isso. E agora, para a gente implementar esse script, a gente pode simplesmente entrar aqui no nosso SQL Developer, que é o banco de dados de fato aqui da Oracle, e a gente pode, eu vou vir aqui, né? Abrir, vou na nossa pastinha, deixa eu pesquisar ela aqui. Então, eu vou ter exercício biblioteca e eu vou colocar o create. Perfeito. Então, aquele script lá que eu estava mostrando no VS Code, ele está aqui também. E agora eu posso simplesmente clicar nesse íconezinho aqui, que ele vai fazer a nossa consulta. Então, vou clicar. Aqui ele já está rodando. Peraí, deixa eu ver. Ele deu um errinho aqui. Falou que não foi possível excluir, porque ela não existe. Então, até aqui está tudo certo. Mas a partir aqui de baixo, ele já começa a rodar corretamente, né? Então, se a gente chegar aqui nas nossas tabelas, a gente vai ver que ele criou todas com sucesso e essa TB medição aqui é de um outro projeto que eu estou fazendo, então ela já existia. Então, maravilha. Então, aqui eu já tenho o meu banco de dados pronto, né? Eu vou criar, só para a gente ter um exemplo aqui, um novo arquivo SQL. Eu vou chamar de teste por enquanto. Eu vou salvar ele aqui na nossa pastinha do exercício da biblioteca. Então, beleza. Então, se eu vier aqui e fizer um select asterisco from author, eu vou ver que ainda não tem nada nessa tabela, né? Eu vou selecionar aqui, ó, nenhuma linha selecionada. Isso está acontecendo porque a gente só criou o banco de dados, mas a gente ainda não fez nenhum tipo de inserção nele. Então, todas as nossas tabelas, elas vão estar vazias. E aí, eu preparei aqui um scriptzinho legal para a gente começar a fazer alguma coisa, que é justamente o script para a gente inserir os dados. Então, eu vou abrir eles aqui, chamei de insert, e aqui como que ele vai funcionar? Primeiro, ele vai fazer a limpeza dos dados, caso exista alguma coisa, e aí ele vai colocar os dados nas tabelas. Então, pensando aqui na tabela de autor, eu vou incluir 10 registros aleatórios aqui. E aí, numa próxima aula, eu vou entrar um pouco mais no detalhe na SQL, mas aqui basicamente eu estou querendo fazer um insert. Então eu vou fazer um insert into na tabela author, vou especificar aqui quais colunas que eu quero e os valores. Então o Machado de Assis vai ser o author ID 1, o nome dele é Machado de Assis e assim por diante. Eu vou rodar esse script aqui. Ó, ele vai rodando todo certinho e no final ele faz o commit para concluir essa transação e salvar os dados na nossa base de fato, tá bom? E agora se eu vier aqui e rodar o script, ele já vai trazer aqui os nossos autores. E além disso, se eu tentar procurar em outra tabela, agora que o meu script já rodou, né, eu vou ter dados preenchidos em todas. Então, vou rodar com essa outra opção aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho. Então, eu já tenho o Dom Casmurro, que ele tem 256 páginas, e por aí vai, né? Então, eu vou pegar uma tabela que tem um pouquinho mais de coisas, que é a Book Borrowings. Books Borrow, Borrowings. Acho que é assim. Peraí que eu acho que eu escrevi o nome errado. Deixa eu pegar aqui.
IN. Nomezinho complicado que a gente criou aqui, né? Book Borrow INGS. É Book Borrowings. Erros técnicos aqui, pessoal. Mas ó, aqui a gente já tem o Book ID, né? Então o livro que a pessoa escolheu, o nome da pessoa que escolheu, o borrow date e o return date. Então aqui a gente poderia começar a fazer bastante coisa, né? Então eu vou cruzar com a tabela de book para trazer o nome do livro, vou cruzar com o nome da tabela de pessoas que alugaram para trazer o nome da pessoa e por aí vai. Então tem bastante coisa que a gente consegue fazer a partir daqui, que nas próximas aulas eu vou trazendo mais conteúdo sobre SQL, tá bom? Mas acho que a ideia do vídeo era essa, né? Só mostrar como que a gente implementa de fato um banco de dados. E eu tô bem animado para ir evoluindo aqui com vocês, tá bom? Obrigado.